O enigma do oceano. O Triângulo do Diabo, localizado no coração do Oceano Atlântico, entre Miami, Porto Rico e Bermudas, é talvez uma das regiões mais enigmáticas do planeta. Durante décadas, relatos de navios e aeronaves desaparecidas criaram uma aura de mistério e medo, transformando esse pedaço de mar em um verdadeiro ícone da cultura popular. Mas quando analisado pela ciência, cada desaparecimento revela uma complexidade natural assustadora, revelando o poder absoluto das forças oceânicas. Ao estudar essa área, oceanógrafos e meteorologistas perceberam que as correntes marítimas convergem em padrões extremamente complexos que podem gerar turbilhões gigantescos, ondas imprevisíveis e mudanças abruptas na pressão atmosférica, capazes de surpreender até mesmo as embarcações mais avançadas tecnologicamente. Satélites de monitoramento e sensores subaquáticos identificam anomalias de temperatura e salinidade que não ocorrem em nenhum outro ponto do planeta, criando zonas de instabilidade localizadas que alteram drasticamente as condições de navegação em questão de minutos. Além disso, o oceano, em sua imensidão, parece se comportar como um organismo vivo, reagindo a variações atmosféricas, geográficas e até mesmo à interação humana. Contadores de histórias do século XX e marinheiros de gerações passadas relataram que nuvens densas se formavam do nada, ventos repentinos mudavam de direção em frações de segundo e ondas gigantes surgiam sem qualquer aviso, engolindo embarcações e deixando poucos sobreviventes. A ciência moderna trouxe uma lente racional para esses relatos, mostrando que fenômenos naturais extremos podem criar cenários que, para quem os vivencia, parecem verdadeiros milagres ou punições do mar, mas para os pesquisadores são manifestações de forças físicas puras. Correntes quentes do Caribe se chocam com águas frias do Atlântico Norte, formando redemoinhos gigantescos capazes de deslocar embarcações de dezenas de toneladas. Além disso, estudos recentes sugerem que a pressão atmosférica na região varia em padrões não lineares, aumentando a probabilidade de tempestades intensas, enquanto ventos subtropicais podem acelerar de forma imprevisível, criando superfícies de água praticamente intransponíveis. O Triângulo do Diabo, portanto, não é apenas uma área geográfica definida por linhas imaginárias no mapa, mas um verdadeiro laboratório natural, onde a natureza demonstra seu poder de forma absoluta e implacável. Cada expedição científica confirma que a região desafia previsões meteorológicas e modelos de navegação, tornando cada passagem por essas águas uma experiência de risco calculado, mas fascinante, onde a curiosidade humana e o respeito à natureza colidem de maneira dramática. Correntes e tempestades. Dentro do Triângulo do Diabo, as correntes oceânicas desempenham um papel crítico no comportamento extremo das águas. A corrente do Golfo, que transporta águas quentes do Caribe rumo ao Atlântico Norte, encontra-se com correntes frias de regiões polares, gerando encontros violentos, que podem criar ondas de até 30 metros de altura, verdadeiros monstros de água, formados exclusivamente pela dinâmica física do oceano. Essa confluência de massas líquidas cria turbilhões imprevisíveis que não podem ser contidos ou previstos por nenhum modelo de navegação tradicional. Tempestades tropicais, furacões e ciclones se formam com velocidade assombrosa devido a alterações de pressão, temperatura e umidade, muitas vezes emergindo em locais e horários inesperados, tornando a região extremamente traiçoeira. Pesquisas recentes mostram que o oceano possui microexplosões de energia, fenômenos nos quais a energia acumulada na superfície e nas camadas profundas do mar é liberada abruptamente, formando ondas e redemoinhos capazes de engolir embarcações e interferir no voo de aeronaves.
Para cientistas, esses fenômenos representam uma oportunidade única de estudo, permitindo compreender melhor como os elementos naturais interagem de forma caótica e poderosa. Mas para os navegantes, são armadilhas mortais escondidas à vista de todos. Ao longo do tempo, expedições que tentaram mapear as correntes do Triângulo enfrentaram desafios extremos, com sensores eletrônicos desligando, veículos submersíveis sendo arrastados para áreas imprevisíveis e navios sendo forçados a alterar drasticamente suas rotas para sobreviver. A combinação de correntes imprevisíveis, tempestades repentinas e a presença de sistemas meteorológicos incomuns torna cada jornada pelo Triângulo do Diabo um exercício de extrema habilidade, coragem e preparação técnica. É como se a própria natureza estivesse testando a capacidade humana de entender e sobreviver em um ambiente onde o imprevisível reina absoluto. Pesquisadores destacam que a interação entre correntes quentes e frias não apenas cria ondas gigantes, mas também influencia a densidade da água, afetando a estabilidade de embarcações, causando rolamentos e capotamentos inesperados e desencadeando eventos que até há pouco tempo eram considerados sobrenaturais. Em essência, o Triângulo do Diabo apresenta um código natural de destruição e criação, uma dança de forças que é ao mesmo tempo letal e fascinante, convidando o homem a estudar, respeitar e se maravilhar diante do poder bruto do oceano. Magnetismo e anomalias. Além da força das correntes e tempestades, o Triângulo do Diabo é notório por suas anomalias magnéticas, fenômeno que afeta de forma dramática qualquer equipamento de navegação. Experimentos realizados por cientistas e exploradores mostram que bússolas e sistemas eletrônicos podem apresentar falhas súbitas, desviando navios de suas rotas e alterando trajetórias de aeronaves sem aviso. Essa variação magnética extrema ocorre devido à composição geológica do fundo oceânico, repleto de rochas ricas em minerais magnéticos que alteram o campo terrestre local. Satélites de alta precisão captam essas flutuações, enquanto sensores a bordo de navios e submarinos detectam campos elétricos e magnéticos irregulares que interferem em radares e sistemas de comunicação. O fenômeno cria microzonas onde instrumentos de navegação entram em colapso temporário, forçando pilotos e capitães a confiar em conhecimento intuitivo, redundâncias tecnológicas e cálculos tradicionais, muitas vezes determinantes para a sobrevivência. Para cientistas, essas anomalias oferecem um campo fascinante de estudo, permitindo compreender melhor a interação entre o campo magnético terrestre e a hidrodinâmica oceânica. Mas para quem navega, representam uma ameaça invisível, como se o próprio oceano tivesse consciência e decidisse desviar embarcações de seus destinos planejados. Estudos sugerem que, além das rochas magnéticas, pequenas variações na salinidade, temperatura e pressão contribuem para distúrbios locais, aumentando a probabilidade de erros de navegação e acidentes. Esses fatores combinados transformam o Triângulo do Diabo em um cenário de tensão constante, onde a ciência explica o inexplicável, mas a magnitude das forças em ação ainda mantém um caráter aterrorizante. Cada expedição científica revela que o oceano pode manipular eletrônicos e instrumentos com precisão quase cirúrgica, mostrando que o que parecia místico é, na verdade, um efeito físico extremo, capaz de confundir até os sistemas mais avançados de GPS, sonar e radar. A região, portanto, torna-se um laboratório natural, onde o estudo do magnetismo, da geologia submarina e da oceanografia
se encontra com a necessidade de sobreviver a condições extremas, reforçando a ideia de que o Triângulo do Diabo é um desafio contínuo à engenharia humana e à compreensão científica do planeta. Buracos e gases submarinos. Outra característica que torna o Triângulo do Diabo único são os chamados blue holes, ou buracos azuis, depressões submarinas profundas que funcionam como armadilhas naturais, acumulando gases como metano e dióxido de carbono em quantidades imensas. Pesquisas recentes mostram que quando esses gases são liberados abruptamente, a densidade da água diminui drasticamente, tornando navios e embarcações instáveis e provocando desaparecimentos que por muito tempo alimentaram lendas sobre o mar que engole. Submersíveis equipados com sensores detectam bolhas gigantes subindo rapidamente à superfície, alterando a pressão da água e criando efeitos que interferem em equipamentos eletrônicos e radares. O fenômeno é tão poderoso que mesmo embarcações pesadas podem ser arrastadas ou danificadas, explicando parte dos desaparecimentos inexplicáveis da região. Quando esses eventos ocorrem simultaneamente com tempestades e correntes extremas, o resultado é um cenário letal e caótico, que desafia qualquer capacidade humana de previsão ou intervenção. Cientistas realizam simulações que reproduzem a liberação de gases, combinando dados de densidade, pressão e temperatura, mostrando que pequenas alterações podem gerar efeitos em escala colossal, transformando trechos aparentemente calmos do oceano em verdadeiros campos de destruição natural. Além disso, estudos recentes indicam que essas erupções submarinas podem influenciar padrões climáticos locais, criando microclimas propícios à formação de tempestades e ventos violentos, reforçando a ideia de que o Triângulo do Diabo é uma região onde a complexidade do oceano atinge seu ápice, com interações que vão desde o fundo marinho até a atmosfera. Cada mergulho, cada medição e cada expedição confirma que o oceano, por mais estudado que seja, mantém sua capacidade de surpreender e desafiar a engenharia humana, e que o Triângulo do Diabo continua sendo um misterioso e fascinante teatro da natureza, onde ciência e perigo se entrelaçam de forma perfeita. O fascínio científico e o futuro da exploração. Hoje, graças à tecnologia avançada, é possível mapear correntes, tempestades e anomalias magnéticas com detalhes impressionantes. Drones subaquáticos, satélites de monitoramento e sensores de pressão permitem aos cientistas analisar padrões que antes eram impossíveis de observar. Cada nova descoberta revela que o Triângulo do Diabo é mais do que uma lenda. É uma demonstração viva da potência do oceano, uma combinação de fenômenos físicos, químicos e geológicos que interagem em escalas inimagináveis. Estudos futuros prometem revelar ainda mais segredos, conectando essas forças extremas a padrões climáticos globais e alterações no nível do mar. A região continua a ser um campo de pesquisa vital, um local onde ciência, tecnologia e coragem humana se encontram para desvendar enigmas que desafiam a compreensão. O que antes era mistério agora se transforma em conhecimento, mas o fascínio permanece intacto, lembrando que, apesar de toda a engenharia e estudo, o oceano mantém seu caráter imprevisível e majestoso, capaz de inspirar temor, respeito e admiração. Cada expedição, cada sensor colocado no mar e cada análise de dados contribuem para ampliar nossa compreensão sobre a complexidade natural do planeta, transformando o Triângulo do Diabo em um símbolo não apenas de perigo, mas também de descobertas científicas impressionantes.
A região permanece como uma fronteira final da exploração humana, desafiando a mente, testando a coragem e inspirando gerações de cientistas e curiosos a continuar investigando os limites do que conhecemos sobre os mares e a natureza em seu estado mais puro e violento.